Bom, boa noite, pessoal. Hoje a ideia é a gente tirar dúvidas aí sobre problemas, né? Principalmente da lista ou problemas de conceito. Da mesma forma que eu fiz com a turma da tarde, eu dei uma passada na lista de revisão, né? E também naquela lista extra que a gente colocou lá, né? Para ver se todo mundo tem alguma dúvida. Antes de eu começar a fazer isso, alguém tem alguma dúvida em conceito, alguma coisa? Como é que vocês estão? Tá tudo tranquilo? Tranquilo, professor. Então, tá bom. Então, vamos lá. Bom, é, a lista de revisão está relativamente simples, né? A gente tem aqui esses três primeiros probleminhas, fala de um ciclotron. E esse problema aqui, ó, três primeiros problemas fala de ciclotron. E tem umas variações de valores numéricos, e aí a única diferença que ele pede é de um problema para outro é encontrar a frequência angular do ciclotron. Depois ele pede encontrar a ele pede para encontrar a velocidade nas qual o próton deixa o ciclotron. Depois fala para encontrar a energia cinética na qual os prótons deixam o ciclotron. Ou seja, é tudo a mesma coisa. Né? Aula passada eu falei sobre o ciclotron. Né? Deixa eu colocar aqui exatamente o mesmo papel que eu tinha mostrado para vocês na aula passada. Né? Deixa eu compartilhar essa página aqui. Né? E o que acontece com o ciclotron, né, é o seguinte: toda vez que o elétron ou próton ou algum íon passa pela região central, ele é acelerado. E nessas duas regiões aqui semicirculares, o que acontece? Ele tem uma órbita que é um movimento circular uniforme. Enquanto ele está aqui dentro, o movimento circular uniforme. Aí ele acelera, aumenta o raio da órbita, acelera, aumenta o raio da órbita, acelera, aumenta o raio da órbita. E a gente viu o seguinte, né? O raio ele está diretamente ligado com a velocidade, né? Por aquela velha equação que a gente viu, né? Por favor, não, você não precisa lembrar disso aqui. Você precisa lembrar só que aqui a força magnética faz o papel de aceleração centrípeta, né? Força centrípeta, né? A gente identificou aqui a velocidade como sendo a velocidade angular vezes o raio, e aí a gente obtém a velocidade angular, né? Que uma coisa interessante da velocidade angular e também do período é que a velocidade angular e o período não dependem da velocidade. Então eu posso colocar um geradorzinho aqui numa dada frequência específica, né? E se eu sintonizar exatamente nessa frequência aqui, eu vou ter uma espécie de interferência construtiva e eu vou estar sempre o surfista fala, eu vou estar sempre na crista da onda aqui. Então a onda vai estar sempre levando para frente, né? Então, toda vez que eu passo na região central, eu pego o meu campo em fase, né? É como quando você está num balanço e tem alguém empurrando. Alguém empurra você sempre a seu favor, né? Se alguém quiser parar você, daí você está com a fase contrária e para o movimento. Aqui não. Aqui, se você ajustar esse gerador de frequência para a frequência angular aqui, aliás, para a frequência, o inverso do período, né? Essa aqui é a frequência angular. Se você ajustar o período da sua onda para esse valor aqui, você vai ter sempre um aumento na energia cinética e a velocidade máxima que a partícula vai sair desse síncrotron aqui está relacionada com o raio máximo através dessa equaçãozinha aqui do movimento circular uniforme de uma partícula num campo magnético. Aí é questão numerológica aí. Esses três problemas são absolutamente idênticos, né? A única coisa que acho que o último probleminha difere dos outros é que ele pede qual é a energia cinética máxima, né? A energia cinética máxima, e obviamente, como você não tem movimento relativístico aí, você tem meio de mv ao quadrado. Só que ele pede em elétron-volt. Como é que eu transformo Joule para elétron-volt? Bom, um elétron-volt é a energia dada a um elétron numa diferença de potencial de 1 volt.
Então, 1 elétron-volt é igual a 1,6 vezes 10 na menos 19 joule, né? Então, obviamente, o joule é o elétron-volt dividido pela carga do elétron, tá? Então, vocês vão calcular a energia cinética e vão dividir pela carga do elétron para encontrar a energia em elétron-volt. Tranquilo, pessoal? Sossegado? Tranquilo. Então, tá bom. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a lista. Vamos lá. Então, tem esses 3 probleminhas aí sobre ciclotron que eu comentei a aula passada. Eu só tinha esquecido de comentar esse detalhe aí da conversão de energia de Joule para elétron-volt e vice-versa. Se você tem energia em elétron-volt, quando você for aplicar as equações, se aparecer algum problema na prova, que eu acho que vai começar daqui a pouco, se a energia for dada para vocês em elétron-volt, você precisa converter para Joule. É só lembrar que 1 elétron-volt é a energia dada a 1 elétron numa diferença de potencial de 1 volt. Ou seja, é só multiplicar Q por ΔV. Ou seja, o ΔV é 1 volt, o Q é a carga do elétron, então você multiplica aquela energia que te deram em elétron-volt pela carga do elétron e você obtém energia em Joule. Vamos lá. Antes de fazer qualquer manipulação. Esse outro probleminha aqui é o seguinte: você tem um campo magnético uniforme direcionado ao longo do eixo X positivo. Um pósitron se desloca a uma velocidade V1, entra nesse campo, com um ângulo T1 igual a... Nossa, ele deu um valor maluco aqui, 57,47 graus com o eixo X. Né? A pergunta que se faz aqui é: espera que o movimento da partícula seja uma hélice. Por quê? Porque você tem parte da velocidade da partícula está no eixo, né? Está no eixo do campo, e a velocidade, a projeção da velocidade no campo não se altera no campo, quando você tem só campo magnético. Que você vai ter um movimento perpendicular da componente perpendicular ao campo da velocidade. Vamos ver o que ele fala aí. Espera-se que o movimento seja uma hélice. Calcule o raio da trajetória. Use que a massa do pósitron é 9,11 vezes 10 na menos 31 kg. Está faltando 1 kg. E a carga é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Um pósitron é só um elétron com carga positiva. Né? Isso é o que o pessoal chama de antimatéria. Né? Isso aí é um antielétron. Né? Vamos desenhar, que eu gosto de desenhar as coisas aqui. Então, vamos lá. Então, o que fala o problema? O problema fala o seguinte. Então, eu tenho um campo. Meu campo é B igual a B0 na direção I. Nunca fique pondo número, certo? Sempre coloca umas letras e substitui os números depois. E aí vem um pósitron, né? Vem um pósitron aqui, massa M, carga mais E, né? E o sujeito está com velocidade V, né? E essa velocidade V, ele diz que é o seguinte, deixa eu voltar aqui. Ele tem uma componente... entra no campo ao longo... Tá, ele tem um ângulo aqui. Então tem um ângulo θ. Então, obviamente, isso aqui vai ser... Ele dá o módulo. Então, isso aqui vai ser V cosseno θ na direção I, mais V seno θ. A sua folha não tá aparecendo. Eita! Eu penso e o negócio não vai para a folha. Caramba. Desculpa. Tá dando para ver agora? Agora sim. Então tá bom. Pô, eu começo a escrever na folha, ele deveria detectar isso aí, né? Caramba. Enfim. Então eu tenho a componente na direção do campo e a componente na direção perpendicular. Né? Então o que vai acontecer? A força ela vai estar onde? Se eu pegar aqui, regra da mão direita, V, B, eita, peraí. O V tá para cá, o B tá para cá. Peraí, calma lá. O V tá aqui, o B tá para dentro da folha, né? É verdade, tá para dentro da folha. É verdade, tá aqui, ó. Aqui está a minha força. Obviamente, a força ela tem que ser perpendicular, tanto ao B quanto ao V. Então, a força ela vai estar perpendicular aqui. Então, o que vai acontecer?
nesse plano aqui, ó, nesse plano aqui, perpendicular ao B, o que vai acontecer? Você vai ter um movimento circular uniforme. Então, aqui eu vou ter um movimento circular uniforme. E a velocidade nesse plano vai ser a velocidade perpendicular, que vai ser esse meu V cosseno θ. O que acontece no eixo X? No eixo X, ele continua com essa velocidade V seno θ. Tá certo? Ou, perdão, é o contrário. V seno θ é a perpendicular. Eita, tá noite já, pessoal. Tá noite e a gente acaba esquecendo, acaba falando bobinha. Então, essa velocidade aqui se mantém constante. Constante no eixo X. Por quê? Porque o campo está nessa direção. E o módulo dessa velocidade aqui vai permanecer constante. Mas o que vai acontecer? Aqui eu vou ter o plano X, Y e Z. Então, no plano YZ, então no plano YZ, eu vou ter um movimento circular uniforme. E a velocidade nesse plano, né, eu vou chamar de V, e esse símbolozinho aqui vai ser a minha V cosseno θ. Né? O que o problema pede? O problema pede, ou seja, encontre o raio da trajetória. Né? O raio da trajetória é essa, ou raios. Né? Então, aqui o que eu tenho? Aquela mesma história, movimento circular uniforme. Né? R igual a mv sobre E, que é a carga dele, vezes B. Só que a velocidade que eu tenho que levar em conta aqui é a velocidade, a componente da velocidade perpendicular ao campo. Vocês estão vendo minha folha aqui? Tudo bem, estão vendo. Né? Então, a minha resposta é esta aqui, certo? Levando em conta que eu tenho que pegar a... eu errei de novo aqui. Putz, como é que pode isso? Sendo no teto. Eita. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Oi. O ruim é que a gente não está na forma presencial. No modo presencial, o que eu faço? É meio difícil você acreditar nesse movimento em hélice até você ver. A gente tem na UFABC, uns canhõezinhos de elétrons numa atmosfera rarefeita, e aí a gente coloca um campo magnético e aí a gente consegue ver o movimento circular. Se eu mudo um pouquinho a direção do canhão de elétrons, você vê o movimento em hélice. É muito bacana fazer isso presencialmente. Como eu comentei na aula passada, esse equipamento é meio caro, por isso eu não comprei. Então, tá bom? Vamos lá. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Alguma dúvida aí, pessoal? Ou tá tranquilo? Tranquilo. Beleza, então. Vamos para frente. O que mais a gente tem aqui de problemas? Um feixe de prótons viajando entra numa região de campo uniforme A. A velocidade dos prótons é perpendicular. Muita gente da minha outra turma não entendeu isso aqui. Vocês conseguiram fazer essa questão 5? Sim ou não, pessoal? Não, eu tive dificuldade para fazer essa. Tá. Peraí, professor, tô abrindo aqui ela. Você tá vendo ela? Não, eita! Por que quando eu mudo a página não muda? Agora, questão 5, ó. Fala o seguinte, um feixe de prótons viajando com V igual a par, um valor lá, entra numa região com campo magnético uniforme. Né? A velocidade dos prótons é perpendicular a esse campo magnético, ou seja, não vai ser movimento em hélice, vai ser um movimento circular uniforme dentro da região do campo. Mas olha o que fala o problema. A região com campo magnético é espacialmente finita. Normalmente, toda a região com campo magnético é espacialmente finita. E os prótons deixam-na com uma velocidade em uma direção perpendicular à direção original. Eu acho que todo mundo se confundiu aí. Né? O feixe viaja numa distância S enquanto está sob o efeito do campo magnético. Qual a magnitude do campo magnético? Usa a carga do próton, Vamos desenhar isso aqui por partes. Então, vamos lá. Deixa eu posicionar minha câmera agora. Agora eu vou lembrar de compartilhar a tela com vocês. Vocês estão vendo como o Marcos fala a minha arte aqui, né? Então, vamos lá. Então, eu tenho um próton. Eu tenho um próton aqui com velocidade V, certo?
ele entra numa região com campo magnético. Então, eu vou desenhar aqui a região com campo magnético. Ele vai entrar aqui certinho na região, né? Que movimento ele vai fazer aí? V, B, força para cima. Ele vai começar a fazer aqui, ó, uma circunferência. Só que o que o problema fala? O problema fala que essa região aqui é finita, né? Então, o que vai acontecer? E fala também que ele vai sair daqui, ó. Essa aqui é a velocidade final. Ele vai sair num ponto, ele vai sair com uma velocidade perpendicular a que ele entrou. Vocês entenderam como é que é o problema? Então, é um espectrômetro, basicamente, isso aqui, né? É um espectrômetro semicircular, né? Em que ele percorre essa trajetória aqui. Isso aqui é uma trajetória circular de raio R. Tudo bem, pessoal? Essa é a interpretação do enunciado. Provavelmente muita gente esbarrou aí. Tranquilo? Tranquilo, professor. Mas tem um outro detalhe aí. Tem um outro detalhe. Ele, obviamente, você tem isso aqui. Vou até... Ó, isso aqui é R igual a MV sobre EB. Né? Ele pede para saber o campo magnético. Então, você isola o campo magnético aí. MV sobre ER. Só que o sacana não te dá esse R. O que ele te dá? Ele te dá o caminho que for percorrido ali dentro. O que é esse caminho aqui? Esse S é isso aqui, ó. Certo? Esse S é isso aí. Né? Como é que é esse S em função do raio? Se fosse uma circunferência completa, seria 2πr, certo? Sim ou não, pessoal? Sim. Como... Ah, vocês falaram? Não, todo mundo falou ao mesmo tempo. Mas não é 2πr. Em termos de radiano, isso aqui, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é π sobre 2, certo? Então, como é que vai ser esse S? Esse S vai ser π sobre 2 vezes R. Então, eu escrevo daí o R em função do S, 2S sobre π, e aplico nessa expressãozinha aqui. Então, vai ficar como sendo B vai ser igual a π vezes MV sobre 2E vezes esse S. E aí você resolve o problema. Ariadne, é você que não tinha conseguido entender, né? Deu para entender agora? Agora sim, é porque eu não tinha entendido essa relação do S. Tá certo. Aí eu não consegui sair disso. Ah, tá. Mas normalmente quando você desenha o problema, a coisa sai, né? Às vezes você tem que fazer um desenho mais bonito que o meu para sair, né? Mas normalmente quando você lê o enunciado e desenha o que está no enunciado, normalmente o problema já está 90% resolvido, né? Tá bom? Então tá bom. Todo mundo entendeu isso aí? Sim. Então tá bom. O seu desenho mais bonito que o seu é difícil, hein? Tá exigindo muito de nós. Opa, peraí. Não é difícil, não. Onde é que tá aqui? Olha o desenho que o meu filho de 7 anos faz. Nossa, ele é bom, hein? E ele faz isso aqui com caneta. Ele não usa lápis. Ele rouba minha caneta e minhas canetinhas para fazer desenho. Então, ele é bom. É bom mesmo. Pois é. Meus desenhos são horríveis perto dele, né? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a lista do exercício. Vamos lá. O menino desenha bem mesmo, né? Às vezes ele fica desenhando no meio das aulas lá, eu nem encho o saco dele, deixo ele desenhar. Então vamos lá. Quando eu estava na graduação e achava a aula muito chata, eu também ficava desenhando, né? Se alguém quiser desenhar agora, pode. Mas desenha o problema aqui que daí você vai entender. Esse aqui é um outro probleminha que é o seguinte, fala o seguinte: um próton move-se em um campo magnético uniforme de intensidade tal na direção x. Em t igual a 0, o próton tem velocidade nas componentes Vx, Vy igual a 0 e Vz. Qual a magnitude da força que age no próton? Use que a carga do próton é... Isso aí é um probleminha meio besta, né? Por quê? Porque isso aí é só aplicação direta da expressão da
da força magnética. F igual a Q, V vetorial B. Então, esse 6 aqui é bem simples. Mas vou fazer aqui só por desencargo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui que só o Y é 0. Tá? E o campo aqui é o campo está na direção X. Então, eu posso fazer isso aí da seguinte forma. Então, o que o enunciado diz para mim? B igual a B0 na direção I. Opa, tá aqui. B igual a B0 na direção I. E aí eu tenho que ver, vai ter uma componente na direção I, mais uma componente na direção Z. Certo? Como é que eu encontro a força? F é igual a carga, que no caso aí é um próton, que V vetorial B. Então eu já vou fazer aqui, ó, VXI mais VZK. Quando eu tenho poucas componentes, nem vale a pena fazer o determinante. Produto vetorial com B0 na direção I. Quanto dá produto vetorial de I com I? 1. I com I dá 1? Não, Giovanni, produto escalar dá 1. Eu ia falar 0. Dá 0, dá 0, dá 0. Porque olha só, você tem o sistema de eixos aqui e como é que eu falo? Como é que eu desenho mesmo? IJK. I vetorial com J dá K. J vetorial com K dá I. K vetorial com I dá J. Então eu sempre lembro disso aqui, ó. Se eu for no I, J e aqui K. Se eu andar nesse sentido aqui, ó, I vetorial com J dá K, J vetorial com K dá I, K vetorial com I dá J. Se eu fizer o contrário, por exemplo, I vetorial com K, vai dar J. Tranquilo? Tranquilo, vamos adivinhar, né? Então, olha só, tem a parte distributiva aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse cara, produto vetorial com esse, dá 0. Esse cara, produto vetorial com esse aqui, vai dar o quê? Vai dar o meu K vetorial com I, K produto vetorial com I, vai dar o J. Então, a minha força vai ficar VZ, vezes esse B0 na direção J. Né? E essa aí é a nossa resposta. Né? Vejam que, como são poucas componentes, nem vale a pena eu fazer aquele determinante. Né? Como é que eu resolveria o caso geral? O caso geral eu faria assim, ó. Aqui a carga. Vamos fazer caso geral. Carga qualquer. Eu tenho IJK, VX, VY, VZ, BX, BY, BZ. Daí a forma mais fácil de lembrar é essa aqui. Mas como quando eu tenho poucas componentes, né, pensa, quanto é I com I? 0. Quanto é K com I? J. E acabou. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Então tá bom. Oi. Nesse Fala. caso, se eu considerar que a componente X está na mesma direção do campo magnético, eu poderia só falar que não ia ter força magnética no eixo X? Ou Sim. precisaria fazer vetor? Olha, é sempre interessante fazer vetor, porque vai ter uma força magnética aí, né? Mas vai ser a componente Z da velocidade que vai dar essa força. É sempre interessante fazer de forma vetorial, mas se você quiser fazer de outra forma e tiver certeza do que está fazendo, pode fazer também. Tá bom? Tá? Mas normalmente aparecem coisas em várias componentes. Então, é por isso sempre bom guardar no fundo do coração como fazer de forma vetorial mesmo. Tá? Mas vamos lá. Mas problemas mais simples não precisam você ficar usando vetor se você sabe o que está fazendo. Vamos voltar para cá. Questão 7. Deixa eu ver o que ela fala. Opa, essa aqui é muito legal. Todo mundo fez isso aqui. Aposto que todo mundo fez a questão 6. Mas todo mundo fez a questão 7? Professor, eu fiquei confuso com a questão do período. Eu não sei onde que eu colocaria ele só na questão. É isso que eu fiquei essa questão 7. Essa questão 7 aí é muito bacana. Tá? Vamos olhar para ela aqui. Ó. Fala o seguinte. Um próton move-se num campo magnético uniforme na direção X. Né? Enquanto eu vou lendo, eu não consigo compartilhar a tela com vocês e ler ao mesmo tempo. Eu vou escrever aqui. O B é um B0 na direção I. Né? E aí ele fala outra coisa. Mas depois eu mostro a minha tela para vocês. Aí você tem um próton com velocidade. A velocidade inicial dele ele tem componente na X e na Z. Então, o próton tem a velocidade zero dele é VXI
mais VZK. Tudo bem? Se fosse só isso aí, vamos pensar só nesse problema aí. O que aconteceria se eu não tivesse campo elétrico? Primeiro vamos pensar nisso aí. O que aconteceria se eu não tivesse campo elétrico? Deixa eu até... Aí a força total ia ser igual à força magnética, certo? Isso, é. Então, vamos fazer a coisa por partes. Às vezes as pessoas confundem porque não pensam as coisas por partes, né? Então, como diria o pessoal, hoje em dia é politicamente incorreto falar isso, né? Mas vamos fazer como Jack, vamos por partes, né? O pessoal fazia essas brincadeiras antigamente, é terrível. Mas vamos lá. Então aqui eu tenho um próton verde, próton passou de azul para verde, e aqui eu tenho a componente Z. Deixa eu ver como é que eu vou desenhar os eixos aqui. Eu vou desenhar os eixos assim, aqui é o I, aqui é o J e aqui vai ser o K, tá? Então eu vou desenhar desse jeitão. Então vamos analisar primeiro como é que seria sem o campo elétrico. Então eu tenho um campo magnético nessa direção e eu vou ter uma velocidade inicial, vou chamar de V0 aqui. O que vai acontecer? Nessa direção aqui eu tenho o quê? Movimento uniforme. Paralelo a ela, o que eu vou ter? Eu vou ter nesse plano aqui, ó, no plano, deixa eu desenhar aqui, no plano ZY, o que eu vou ter? Eu vou ter um movimento circular. Então eu vou ter um movimento circular aqui, tudo bem? E um movimento uniforme aqui. E aqui no outro plano eu tenho um MCU. Tudo bem? É difícil visualizar isso aí, tá? Mas eu vou ter o quê? Eu vou ter um movimento helicoidal, tá? Isso sem campo elétrico. Agora o sacana, eu vou voltar aqui, ler o exercício. O sacana falou o seguinte, né? Agora imagine que eu tenha um campo elétrico, né? Que vai ser igual a E0 na direção, é isso aí, na direção X. Então vou chamar isso aqui de E0 na direção Y, né? Em T igual a T sobre 2, qual é o deslocamento do próton? Vamos lá. Bom, primeiro, para saber o período, eu tenho que analisar o quê? Eu tenho que analisar esse movimento circular uniforme, né? Como é que está ocorrendo esse movimento circular uniforme? Qual velocidade inicial que é responsável por ele? É essa VZ, certo? Então, eu vou ter que o raio da trajetória, o raio vai ser igual a massa vezes a velocidade perpendicular ao campo, qual que é? VZ dividido por E, né, que é a carga do próton, vezes B. Tudo bem? Tranquilo? Só que ele fala do período, né? Olha só, o período, né, você escreve VZ vai ser igual a 2πr dividido por T. Eu não fico lembrando a equaçãozinha simples em cabeça. No máximo eu lembro essa aqui, tá? No máximo. Lembrando que esse VZ aqui, esse V aqui é sempre a velocidade que está perpendicular ao campo. Tá? Se eu tiver componente na direção do campo, ela não conta. O que conta é a componente perpendicular ao campo magnético. Então tá bom. Aí, olha para isso aqui, né? Isola o período. Posso colocar o período aqui. Então eu vou ter o período vai ser igual a M vezes... Deixa eu ver se estou fazendo a coisa certa. 2π vezes M sobre E vezes B. Aí eu encontro o período do movimento. O que o campo elétrico vai fazer? Aí que você tem que raciocinar. O campo elétrico só vai agir na componente da velocidade nessa direção. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui eu tenho um movimento uniformemente variado agora, quando eu tenho campo elétrico. Eu tinha um movimento uniforme sem campo. Na hora que eu coloco campo elétrico nessa direção, eu vou ter um movimento uniformemente variado, né? E como é que é a equação do movimento uniformemente variado? X de T é igual a x0 mais V0T mais a T quadrado sobre 2. Aquilo que você aprendeu na escolinha. Né? Então, isso aqui é a equação do movimento uniformemente variado. Quem é essa aceleração aqui? Essa aceleração vai ser o quê? Vai ser a carga vezes o campo elétrico dividido pela massa. Certo? E qual é o tempo, né?
que era a pergunta aí, se eu não me engano, do Marcos ou do Vitor, né? O tempo vai ser, você descobriu o período da trajetória, então o tempo aqui vai ser tesão, falar tesão, T grandão, T maiúsculo sobre 2. Ele tem que tomar cuidado para falar isso aí. Antigamente eu dava aula de FUV, né? E derivada, às vezes a gente faz aquela notação de linha. Então era a galinha para cá, a galinha para lá, então a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala, né? Enfim. Senão tudo que você falar vai ser usado contra você. Hein? A maldade está na cabeça das pessoas, professor. Pois é. Então, vocês entenderam esse problema? O que vai acontecer? Eu vou ter um movimento circular uniforme aqui, acompanhado num movimento acelerado nessa direção, certo? O raio da trajetória vai mudar aí? Não vai mudar, porque a velocidade perpendicular ao campo magnético, ele está alinhado com o campo elétrico, não muda. Então o que vai acontecer? Vai ser um movimento helicoidal, só que cada vez ele vai estar mais rápido no eixo X. O raio da trajetória não muda, certo? O raio da trajetória não muda, tampouco muda o período. O que vai acontecer é que no eixo X, né, no eixo X vai estar cada vez mais rápido esse próton. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Então, tá bom. Vamos lá, então, dar uma olhada em mais exercícios aqui. Deixa eu compartilhar esse aqui. Ó, agora esse aqui acabou, né? Eu vou dar uma olhadinha, vou olhar com vocês agora aquilo que a gente chamou de lista extra. Por que a gente resolveu fazer uma lista extra? De fato, a culpa é minha, né? Antes da aula de regência para vocês, como é que eu bolo a aula de regência, né? Eu sei que vocês têm aqueles videozinhos e aquelas lições, e normalmente eu bolo a aula de regência olhando para os exercícios da lista de revisão, para tentar dar ferramentas para vocês para fazer a lista de revisão. Quando eu olhei essa lista de revisão aqui na segunda-feira, né, eu pensei aqui, tem alguma coisa errada com o meu Moodle. Eu tenho 3 problemas iguais, seguido de 3 problemas triviais e um problema decente. Aí eu mandei um e-mail para todo mundo lá falando assim, olha, gente, acho que tem um problema Mandei um e-mail para os outros professores e falei, olha, tem um problema aí no Moodle, a gente esqueceu de colocar aqui problemas com fio condutor, esqueceu de colocar problema com torque, né? Então essa lista aqui não tá cobrindo todo o conteúdo, né? E aí na terça-feira o coordenador fez uma lista toque de caixa e ontem eu finalizei o gabarito e disponibilizei para vocês, né? Então, por que a gente quis essa lista extra? Para ter uma prova condizente com lista de vocês, né? Para ter exercícios no mesmo nível de dificuldade, né? Então, por isso a gente colocou essa lista extra, né? E vamos lá para ela agora. E ficou uma lista bem bacana. Vocês gostaram da lista extra? Ficou maneira. Ficou maneira. Ficou boa, professor. Beleza. Não, aqui estava a lista, tirando a questão 7, né? E aquela outra questão que tinha pegadinha ali, mas era movimento circular uniforme, e você tinha que entender como é que o próton saía, né? Tirando coisa de pegadinha e tirando a questão 7, estava muito fácil, né? Vamos lá. Onde é que está a lista extra? Aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Então, a gente começou a lista extra, né? Primeiro com um problema trivial, né? Qual que é o problema trivial aqui? A questão 1, né? Vocês estão conseguindo enxergar aí? Sim. Deixa eu ver se eu consigo deixar de um jeito maior para vocês. Opa, peraí. Ficou maior na tela? Ficou. Beleza, então acho que assim está melhor. Então vamos lá, ó. Questão 1. Um próton se desloca com uma velocidade Vx, I mais Vyj mais Vzk em uma região com campo magnético B igual a Byj mais Bzk, né? Calcule a força magnética e calcule o módulo da força. Isso aí é só você aplicar a força magnética, QV vetorial B, e usar, como você tem muitas componentes aí, usa a matriz que você não vai ter erro. Tá? Módulo da força. Como é que eu vou encontrar o módulo da força? Módulo de qualquer vetor é a raiz quadrada do produto escalar dele por ele mesmo, certo? É a componente em x ao quadrado, mais a componente em y ao quadrado,
mais a componente em z ao quadrado, raiz quadrada. É uma espécie de teorema de Pitágoras tridimensional. Tá? Tranquilo esse problema, pessoal? Tranquilo. Beleza. Esse aí é para deixar todo mundo contente. Olhar ali questão e falar assim, putz, essa lista até minha avó faria. Né? Então vamos lá. O segundo é um pouco mais legal. Né? Eu não estou conseguindo enxergar ele direito aqui. Tem um negócio. Opa, agora ele está melhor. Não, quando eu vou com o mouse em cima, ele atrapalha. Olha só, eu tenho um filtro de velocidade, aquele filtro lá que a gente comentou na aula de regência, que é o filtro do Thomson. Tem um campo elétrico na direção K e um campo magnético na direção J, né? Com B igual a 15 militesla. Qual o valor do campo elétrico para que um elétron se movimentando ao longo do eixo X, com energia cinética de 750 elétron-volt, não seja desviado? O que vai acontecer? Esse aqui também é um problema simples. Né? O que vai acontecer aqui? Como eu tenho um campo elétrico aqui, o que vai acontecer? E aqui eu tenho velocidade, elétron. Então eu vou ter um elétron com força elétrica para cima, e se você analisar aqui, vai ter força magnética para baixo. Quando ele não vai ser desviado? Quando o módulo das duas forças for iguais. Né? É aquela mesma coisa. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha folha. Né? Agora a folha que ficou meio ruim, aí ficou pequena. Né? Mas tudo bem. Eu só quero escrever para vocês aquela história do... Como é que é mesmo? Tá. Então eu tenho uma força elétrica para cima e tenho uma força magnética para baixo. Né? Quando o elétron não vai ser desviado? Ele não vai ser desviado quando essa força elétrica aqui, de fato tem um sinal negativo aqui, né? O módulo dela for igual ao módulo da força magnética. E vejam que está tudo perpendicular a tudo aqui. Né? E o campo magnético está perpendicular ao campo elétrico, por isso que a força magnética está colinear com a força elétrica. Né? Então, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer é que o módulo desse cara tem que ser igual ao módulo desse, como todo mundo o V vetorial B, o ângulo é 90 graus aqui, então a gente vai ter o seguinte, eu vou ter que E vezes o módulo do campo vai ser igual a EVB, e aí eu tiro, acho que ele pede o campo magnético, né? Eu tiro quem é o campo magnético. O campo magnético vai ser igual a E. Na verdade, ele pediu campo elétrico. Ah, tá. Tudo bem. Mais fácil ainda. Didática russa. Certo? Então, o campo elétrico vai ser simplesmente V vezes B. O que alguém pode ter se confundido aí? Ele dá a energia cinética, não dá a velocidade. A energia cinética, o que é? Para velocidades abaixo de 10⁸ metros por segundo, de 100 mil metros por segundo, você pode escrever com tranquilidade meio de mv ao quadrado. Né? Então, aí você isola a velocidade, raiz de 2k sobre m, mas você precisa ter um cuidado. Qual cuidado você precisa ter? Esse K aqui precisa estar em joule. E o bicho não está em joule, ele está em elétron-volt. O que acontece quando você pega uma energia que está em elétron-volt? Você pensa, o que é elétron-volt? É a energia ganha por um elétron em uma diferença de potencial de 1 volt. Por isso tem esse nome, elétron-volt. Então, toda vez que você vê elétron-volt, para transformar em joule, você simplesmente multiplica pelo valor numérico da carga do elétron, que você tem a sua energia em joule, e aí você pode encontrar a sua velocidade em metro por segundo. E aí você aplica nessa expressão e obtém o seu campo elétrico. Tranquilo essa questão, pessoal? Sim. Beleza, então. Vamos para frente. Tá? Vamos lá. Essa questãozinha aqui é uma questão, de fato, que está naquela lista de... Como é que chama? Lista de estudo, né? Porque ela é uma questão simples. O Breno, por algum motivo, quis colocar aqui. A primeira página na lista extra, ele quis deixar o mais simples possível para ninguém se assustar, né? Então,
Quando eu olhei a lista extra, eu olhei só a primeira página, eu falei assim, Breno, a gente tem que resolver isso aí rápido, você tem esse gabarito? Ele falou, não, eu acabei de colocar essas questões agora. Eu falei, eu faço. Só que eu só tinha visto a primeira página, né? Depois que eu fui ver as outras páginas. Né? Então, diz o seguinte, a questão 3. Um condutor suspenso na horizontal por 2 fios flexíveis. Deixa eu compartilhar com vocês. Então, questão 3. Um condutor suspenso na horizontal por 2 fios flexíveis tem uma massa por unidade de comprimento de 0,04 kg por metro. Que corrente terá que existir no condutor para ser nula a tensão nos fios de suporte? Tem um problema aqui agora com o português. Ele está falando tensão nos fios de suporte. Quando você lê isso aqui, você está fazendo eletromagnetismo. Você vai pensar assim, tensão nos fios de suporte. Então eu tenho uma diferença de potencial. Não, é um problema de linguagem que a gente tem pouca palavra para tudo que a gente precisa expressar. O que ele quer dizer aqui com tensão nos fios de suporte é tensão na corda. É força na corda. A força que a corda precisa fazer para manter esse condutor suspenso. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Ok. Né? Porque, não, eu tô salientando esse ponto que alguns alunos meus da tarde não tinham entendido isso aí, tinham entendido que tensão era uma diferença de potencial. Eu pensei assim, peraí, eu tô fazendo fenômenos eletromagnéticos, então tensão não é mais diferença de potencial? Né? Vejam que raramente eu uso a palavra tensão, né? Por isso eu gosto de usar diferença de potencial. Tensão nesse contexto aqui significa força que a corda força que está sendo tracionada. O mais correto seria tração, força de tração na corda. Né? Quando o campo magnético for de 3,7 Tesla para dentro da prática, qual será a direção necessária para a corrente? Então, desenhando esse problema é isso aqui, ó. Né? Deixa eu compartilhar com vocês agora a minha página, né? A minha folha. Então, tenho aqui um fio condutor, e esse fio condutor está suspenso por 2 fios. E esse foi um nome ruim também, fio, né? Podia chamar corda. Né? E aí a gente tem que dar nome aos bois. Se eu não me engano, é um campo magnético entrando na folha, né? Não estou conseguindo ler o enunciado agora. E o que acontece aqui? Esse cara aqui tem agindo sobre ele um peso, né? Peso P igual a mg. E esse cara tem um comprimento L. Né? O problema não fala, mas eu supus esse comprimento L, senão você não consegue resolver. Você vai ter um condutor, ele sempre vai ter um comprimento. Né? Então, o que vai acontecer? Para que a tensão, a tração nas cordas seja nula, o que vai acontecer? A força magnética vai ter que estar oposta ao peso e vai ter que ter exatamente a mesma magnitude. Para eu ter uma força magnética para cima, para que lado tem que estar fluindo a corrente? É só você usar a regra da mão direita. Ó, sombra da regra da mão direita, que legal. Se eu usar a regra da mão direita, eu vou ter I, B, F. Então a gente saca na hora que a corrente tem que estar fluindo para esse sentido aqui, certo? E aí, como eu calculo isso? O módulo desse FB tem que ser igual ao módulo do peso. Então eu tenho o quê? Eu tenho I vezes L vezes B vai ser igual a M vezes G. E o que a pergunta, o que a questão queria saber? A questão queria saber qual era a corrente. Então a corrente vai ser igual ao quê? Ó? Olha só, eu vou ter M sobre L aqui, que é o dado do problema, diz que é 0,04 kg por metro, né? Então isso aqui é M sobre L vezes G dividido por B. Aplica essa expressãozinha aqui e você encontra o resultado que está lá no gabarito. Tranquilo, pessoal? Mas o professor, ele não dá massa em si, né? Ele dá massa por... Ele dá isso aqui, ó. Você entendeu o que eu fiz, mano? Eu supus que tem um comprimento L. Qualquer condutor vai ter um comprimento L, né? E aí ele vai ter uma massa M. Ele vai ter um comprimento L e uma massa M. Né? Então você vai desenvolvendo aqui, daí uma hora você vê que fica em função desse M sobre L. Tá? Então o que importa... Mas o L é dado? Oi? Não, eu fiz assim, professor. Eu peguei o número que ele deu, eu multipliquei pelo L, que seria o comprimento da barra.
E aí quando Aham. você iguala com a força, que é I, L, B, você corta os L's. E você só fica com aquela... Ah, entendi como é que você fez. Você fez que a massa era igual a um lambda L. Dá para fazer isso Isso, também. Aí quando você aplicar aqui, vai ficar assim, ó. IB igual a lambda G. Isso que você fez. isso, Mas isso. você percebeu que dá na mesma? Sim, eu percebi que dá na mesma. Dá na mesma. Você só Uhum, usou um caminho um pouco mais longo, mas dá meio que na mesma. Tá bom? entendi. Obrigado. Tá. Gente, podemos ir para frente? Ficou claro isso aí? Tranquilo? Então tá bom. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui o resto da lista, né? Eu só tinha olhado essa página aqui, daí eu falei pro Breno, pô, eu faço esse gabarito. Pensei, eu vou levar 5 minutos para fazer esse gabarito, só que não. Aqui aparece um outro probleminha que é o seguinte, né? Primeiro ele tinha me dado esse problema aqui sem o desenho, daí eu reclamei do desenho. Então, esse problema é o seguinte aqui, ó. Considere uma partícula entrando com velocidade v em um espaço com presença de campo magnético perpendicular à velocidade. Qual a razão carga-massa da partícula se D é a distância entre o feixe de entrada e o feixe de saída que sai do campo após ter se deslocado uma distância ΔX dentro do campo, né? Vejam que isso aqui é o velho R igual a MV sobre QB. Só que qual que é o problema? Ele não te dá o R, né? Ele te dá esse ΔX. Então, na prática, isso, depois que você saca que isso aqui é um movimento circular, você tem que encontrar R em função do ΔX e do D, né? Esse aí é um probleminha geométrico, né? Eu vou mostrar aqui para vocês como eu resolvi isso aí, né? Então, deixa eu compartilhar essa tela. Então, basicamente, você tem aquela região, né? Você tem que o R vai ser igual a MV sobre QB, e o problema está querendo saber o Q sobre M, mas ele não te dá o R. O que ele te dá, ó, é isso aqui, ó. Aqui, ele entra aqui. Então, ele te dá esse ΔX aqui. Ele te dá esse ΔX. Né? E ele te dá esse D aqui. Quando eu vi isso aqui, eu pensei assim, por que eu fui abrir a boca que eu fazia o gabarito dessa troço? Né? E como é que você encontra R se você tem o ΔX e você tem o D? Aí você tem que pensar geometricamente aqui. Eu tenho um ângulo θ. Né? Vejam que aqui, ó, seno de θ é igual ao quê? Igual a D sobre R. E o que esse ΔX é cosseno R cosseno θ? Não. Mas veja que R cosseno θ é isso aqui, ó. Isso aqui é R cosseno de θ. E eu quero saber esse trecho aqui. Esse trecho ali, qual vai ser? Vai ser ΔX, que vai ser o R, né? Vai ser R menos R cosseno de θ. Né? Olha só que lambança, né? Então, eu escrevo o cosseno de θ, eu escrevo cosseno de θ como sendo passa por outro lado, deixa eu ver aqui como é que faz o negócio mesmo, cosseno de θ vai ser igual a 1 menos ΔX sobre R, né? Então, olha só o malabarismo que você tem que fazer. Aí o que você pode fazer? Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1. Se você fizer isso, dá aqui, ó, d ao quadrado sobre r quadrado mais 1 menos ΔX sobre r ao quadrado, isso aqui vai ser igual a 1. Né? Depois de isolar tudo, você encontra que, não vou fazer aqui, esse r aqui, se eu não me engano, vai dar, você vai ter um r quadrado aqui, 9 fora, ΔX ao quadrado, vai ficar um 2x por ΔE, enfim, é uma chatice fazer esse troço aqui, e aí você encontra, se eu não me engano, alguma coisa do tipo 2ΔX sobre ΔX ao quadrado mais D ao quadrado. É um problema geométrico, né? Problema geométrico de jardim de infância. Não sei se jardim de infância, mas ou no ensino médio vocês veem essa coisa aí.
esse tipo de coisa, né? Basicamente, você tem o ΔX e tem o D e quer saber o R em função desses dois. Vocês têm que fazer essa manipulação geométrica, mas não tem nada muito físico aí. É só manipulação de geometria, tá? Vamos voltar para a lista aqui. Compartilhar essa guia. Tranquilo, pessoal? Esse aqui é simplesmente um movimento circular uniforme. Não tem nada, não tem nenhuma física aqui. Onde tem física aqui? Tem na questão 5. A questão 5 é uma questão bem legal. Diz lá a questão 5. Uma espira quadrada de lado L se encontra no plano do papel XY. Né? Engraçado que a gente olhando para a tela, normalmente nossa tela está na vertical, né? Então tem que repensar isso aí. Quando a gente está olhando para a tela, você tem o plano XZ, né? E o que está para cá é o Y. Mas enfim, vamos supor papel. Onde um dos lados se encontra ao longo do eixo Y e o outro lado ao longo do eixo X, com uma corrente I no sentido anti-horário. É aplicado um campo magnético não uniforme, dado por isso aí, onde α e B0 são constantes. Questão A. Calcule o dipolo magnético da espira. Essa é a parte mais fácil, né? Que é simplesmente I vezes a área, e aí você tem que ver, isso está no plano XY, então vai apontar para o eixo Z. Certo? Se for no sentido anti-horário, aponta no eixo Z, regra da mão direita. Né? Então é simplesmente a corrente vezes L ao quadrado na direção K. Tudo bem? Agora, o B faz você pensar um pouquinho. Qual a força total na espira? Como é que eu calculo essa tralha? Né? Então deixa eu anotar esse problema aqui, para a gente fazer aqui no papel. Tá? Então eu tenho uma espira, já transfiro para vocês aí a tela. Deixa eu só copiar aqui. E aqui eu tenho que o B é igual a B0 menos αx na direção I, mais B0 na J. Deixa eu passar para vocês aí a minha tela. Vamos transferir isso aqui. Opa, vamos centralizar essa coisa, certo? Bom, vejam que eu tenho que dividir, eu estou passando uma corrente I aqui no sentido anti-horário, certo? Então eu tenho que dividir isso aqui em 4 setores. 1, 2, 3 e 4. Né? Qual é o campo que eu tenho no setor 1? O campo que eu tenho no setor 1 é B0 mais B0I mais B0J, certo? E aqui a corrente vai estar fluindo para cá. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Sim ou não? Sim. De boa. Beleza. Então, olha só para onde vai apontar essa força. Quando eu fizer o produto vetorial desse I com o B, o que vai acontecer? O ILB, né? Eu vou ter o seguinte, o B está apontando para cá. Peraí, não, o I, B, eu vou ter uma força nesse sentido aqui, ó. O F1 vai estar apontando para cá, certo? O F2 vai estar apontando para cá. E quem vai ser o F2? Vai ser IL. IL na direção J, né? Produto vetorial com esse B aqui. Quando eu fizer produto vetorial de J com J, mata. Então eu vou ter aqui, ó, B0 menos alfa. Mas em que X eu tô? Eu tô em X igual a L. Então, vai menos alfa L na direção I. Né? Produto vetorial de J com I. Produto vetorial de J com I dá menos K. Né? Então eu vou ter aqui F2 vai ser igual a IL B0 menos, perdão, esse aqui com sinal negativo, esse com sinal positivo, alfa IL quadrado na direção K. Esse é o F3, perdão. Esse é o F3. Tá? O que vai acontecer aqui? O F1, se você calcular o F1, vai dar IL B0 na direção K. Não tem esse termo aqui. Quando você somar um com o outro, vai ficar só esse cara aqui, certo? E o que acontece no 2 e no 4?
Né? Vejam que no 2 e no 4 eu vou ter que fazer uma integração. Por quê? Eu tenho o B0 na direção I, não, mas não preciso fazer integração. O que acontece é que quando eu tenho o LI vetorial, isso some. Vetorial J, né, vai dar uma coisa contrária ao força que eu tenho no 4. O resultado de toda essa lambança, depois que você soma todos esses vetores aí, vai ser simplesmente esse fator aqui. Alfa IL quadrado na direção K. Certo? Tranquilo, pessoal? Sim ou não? Sim. Então tá bom. Então basicamente você calcula a força em cada um dos trechos e faz uma soma vetorial de tudo para ter a força total. A outra questão fala, se eu não me engano, a letra C, pergunta qual é o torque. Né? Aí tem um problema. Para você perguntar o torque, você tem que dizer em relação a qual eixo. Toda vez que uma pergunta fala de torque, você tem que se perguntar qual eixo, certo? Então, por isso aí que no gabarito eu coloquei em relação ao eixo Y. Coloquei o eixo Y aqui, e aí vi qual era o torque dessa espira em relação ao eixo Y. O que eu fiz? Eu simplesmente peguei a força que estava nessa direção aqui, né? Essa F3, né? Essa aqui cancela com essa, né? Então a corrente está indo para cá. Essa aqui não vai, a força que eu tiver nesse lado da espira aqui não vai contribuir para o torque, então eu tenho simplesmente um LI aqui e multipliquei o LI pelo F3, né? Multipliquei o LI pelo F3 e aí você tem aquele resultado que está lá no gabarito, tá? A questão D é uma questão... Só uma coisa, uma dúvida. Tipo, nos outros eixos também tem torque, certo? Ou não? Nos outros eixos também tem torque, mas toda vez que você tem um corpo rígido, você sempre tem que dizer torque em relação a que eixo você está considerando. Né? Como que eu vou saber em qual eixo eu tenho que calcular esse torque? Bem, quando o problema não fala, né, você espera que o problema fale. Né? Quando o problema não fala, o problema está mal escrito. Né? Eu coloquei ali específico em relação ao eixo. Quando você tem um corpo muito pequeno, né, você considera sempre em relação ao centro de massa. Né? E torque em relação ao centro de massa, quando você tem algo muito pequeno, né, na ordem atômica, como é que você calcula o torque daí? Você calcula o torque como sendo o momento magnético produto vetorial para o campo. Por que eu não posso aplicar isso aqui? Porque aqui é um corpo macroscópico. E eu até poderia aplicar isso se o meu campo fosse uniforme. Mas veja que aqui eu tenho um campo, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro e aqui eu tenho outro. Então, isso aqui só vale em dois casos. Bom, de fato, o caso é o mesmo. Quando B for uniforme. Uniforme dentro da extensão do corpo, tá? E isso aqui é o torque, normalmente é o torque em relação ao centro de massa. Que aí você não tem nada segurando o corpo, né? Então, realmente ele sente o torque em relação ao centro de massa. Tudo bem, Vitor? Tudo sim, professor. Você poderia perguntar nessa questão qual seria o torque em relação a esse eixo aqui que passa no centro de massa ou esse outro eixo que passa em relação ao centro de massa, tá? Mas para calcular torque, você sempre tem que definir o eixo, tá? É engraçado. Tipo, eu apliquei essa forma do torque, esse Mi versus B, e bateu. Né? Bateu? Bateu. Pode Só ser que eu não sei se é coincidência ou não. Eu acho que foi coincidência. Você falou que... Porque olha só, aí que tá, Vitor. Qual B que você usou? Eu usei o B que tá no enunciado. Deixa eu ver aqui. Tá, o B que tá no enunciado, professor. O B que tá no enunciado, ele é um aqui e um aqui. Por isso que eu tô perguntando, que B você usou? Porque ele não é uniforme. Você entendeu? Uhum. Então, quando o campo não é uniforme, você tem que dizer realmente onde é o eixo, e não basta dizer em relação ao centro de massa, porque o que vai acontecer? Eu tenho esse eixo que passa no centro de massa, eu tenho esse eixo que passa no centro de massa, eu tenho esse outro eixo que passa no centro de massa. Você entendeu?
Entendi. Então, você tem que, quando você tem um objeto macroscópico, você sempre tem que especificar onde tá passando o eixo que você está considerando torque. Né? Por que você faz isso? Porque normalmente, quando você tem um corpo rígido, né, esse corpo rígido está suspenso, normalmente quando ele está girando, ele está suspenso em 2 pontos. E 2 pontos eles determinam uma linha reta, que é o eixo do corpo, o eixo de giro do corpo. Normalmente o eixo de giro do corpo passa no centro de massa. Tá? Mas tem que ver como passa no centro de massa também. E você chegou, acho que por acaso, no resultado certo, porque no caso de um corpo extenso, quando o B não é uniforme, aqui eu tenho um campo, aqui eu tenho outro campo. Né? No caso, aqui, ó, o campo é B0I mais B0J. O campo aqui, ó, já é B0 menos alfa L na direção I mais B0J. E aí que eu faço a pergunta para você. Qual campo você considerou aqui nessa expressão? Você considerou esse campo? Você considerou esse aqui? Esse segundo eu considerei. Foi assim que cheguei na resposta. Pois é, mas eu acho que foi por acaso que você chegou lá. Eu simplesmente vi o campo magnético no enunciado e multipliquei pelo que a gente achou meio que eu multipliquei pelo dipolo magnético, entendeu? Foi isso que eu fiz. Certo. E bateu. Mas eu acho que foi coincidência. Né? De fato, quando teve essa lista aí extra, teve uma discussão entre os professores. O professor que elaborou a lição dessa semana falou assim: não, mas você tem que usar isso aqui, não sei o que. Eu falei, mas que campo é esse? Eu falei a mesma coisa que eu falei para você. Mas espera aí, esse campo, num lado da espira é um, do outro lado é outro. Se você pegar esse trecho aqui, em cada ponto aqui é um, em cada ponto aqui é outro. Então, peraí, né? Que B é esse? Né? É uma média do B? O que é isso aí? Né? Então, daí todo mundo concordou que realmente você tem que definir o eixo. Tá? A gente só não mudou o enunciado da questão para não causar mais ruído. Né? Não mudou, a gente ficou com medo de causar ruído, então eu deixei explícito lá no gabarito que é em relação ao eixo Y. Tá bom? Entendi, professor. Beleza, então. Era essa uma das minhas dúvidas, assim, dessa lista, era essa questão do torque mesmo. Tipo, tá certo. Né, mas no gabarito só tinha uma relação sentido. Quando você tiver um momento magnético atômico, por exemplo, você pode pegar o átomo de hidrogênio, lá, que é uma outra questão. E aí você vai ter um Mi aqui. Né? Aí mesmo que você tenha um B que varia com a posição, o B não vai variar muito na posição nessa dimensão aqui atômica, o B não vai variar muita coisa. Então aqui você pode considerar o B constante. Tá bom? Bom, o outro problema, outra questão desse aí falava o seguinte: agora imagine que a força total pela espira, o campo total é B igual a, deixa eu compartilhar com vocês, B igual a alfa YI. Você resolve exatamente do mesmo jeitão. Só que lembrando, como ele está só na direção I, você só vai ter força, só vai ter força em x igual a 0 e em x igual a L. Né? Você não vai ter força nos outros lados. E se você for olhar, é o seguinte, você vai ter uma força apontando para um lado, nesse cara aqui, e uma força apontando para o outro sentido, né, do eixo Z, na outra parte da espira. Então, se você for somar essas forças, é um problema igualzinho ao da letra B, só muda o campo magnético, só que aí o resultado nesse D aí dá 0, tá? Porque você não tem mais essa dependência funcional aqui, você tem outra dependência funcional. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Professor, você pode demonstrar esse exercício? Eu não consegui chegar no resultado, não sei porque não bateu. O D você não conseguiu? Não consegui chegar na D. Eu não Opa, sei vamos lá. Para mim. Vamos lá. Tô tentando entender o porquê. Então vamos desenhar a coisa aqui. Vamos desenhar a espira aqui. Vamos desenhar a espira. Deixa eu só copiar aqui, eu já mostro para vocês minha folha. Então o B é igual a alfa Y na direção I. Né? Então vamos lá.
Agora deixa eu mostrar aqui minha folha para vocês. Tá aqui a folha bonita para vocês. O que vai acontecer? Eu estou passando corrente aqui, estou passando corrente aqui, estou passando corrente aqui e estou passando corrente aqui. Esse campo é até mais fácil de entender. Tá? O que vai acontecer aqui? Nesse trecho aqui, você concorda comigo que a força é nula, né? Minha corrente está para cá, certo? Nesse trecho aqui de baixo, a força é nula. Tudo bem, Vitor? Tudo, professor. Em cima também acontece a mesma coisa, a força é nula. Eu fico com força onde? Eu fico com força nesse trecho aqui, que eu vou chamar de 1. Vou chamar, sei lá, vou chamar de laranja, certo? E esse aqui eu chamo, sei lá, de pera. Não, vou chamar de 1, vai. Vou chamar esse cara. Mexerica. Mexerica, puta, é difícil desenhar uma mexerica. Apesar que eu tô com uma canetinha de cor de mexerica, então tá. Na minha terra a gente chama mexerica de mimosa. Eu venho de Curitiba. Então, mas faz mais de 20 anos que eu saí de lá. Então eu vou ter força aqui e aqui. Para onde aponta a força? Agora, esse que é a encrenca. Aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y, certo? Agora, como é que começa a encrenca? A encrenca é que cada ponto aqui desse pedaço de fio aqui, eu vou ter um campo diferente. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que quebrar em pedacinhos dy, certo? Vou ter que quebrar em pedacinhos dy. Como eu vou quebrar em pedacinhos dy, eu vou ter uma df. Como é que vai ser essa df? Essa df vai ser i dy na direção, esse aqui na direção j, produto vetorial com esse b aqui. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Sim, senhor. Então tá, esse aqui é df2. Então o f2 vai ser igual ao quê? Integral, né, de y igual a 0 até L, que eu tenho que ir daqui para cá, né? Eu tenho que ir daqui para cá, do quê? Desse df. Então vamos fazer a coisa aqui. Eu vou ter i alfa, y dy, j vetorial i. J vetorial i dá menos k. Então aqui eu vou ter um menos k na brincadeira. Se eu tirar todo mundo que é constante para fora da integral, como é que vai ficar aqui? Esse f2 vai ficar igual a menos i alfa na direção k, vezes a integral de 0 até L de y dy, certo? Qual que é o resultado disso aqui? Y ao quadrado sobre 2 de 0 até L. Quanto dá? F2 vai ser igual a menos i alfa L quadrado sobre 2 na direção K. Tranquilo, Vitor? Sim, professor. Bom, você tem que fazer uma coisa parecida aqui, certo? Você tem que fazer uma coisa parecida aqui. Só que aqui o campo vai ser exatamente igual. Veja que o campo depende só de Y. Então eu vou ter que quebrar esse cara aqui em vários pedacinhos, só que a corrente está para o sentido contrário, né? A corrente está para o sentido contrário. Então, se aqui eu tenho uma força, né? Deixa eu ver aqui. I, B está apontando para cá. É isso aí mesmo. O F2 está apontando para cá. Ó. Aqui, o F2 vai ser exatamente a mesma ladainha de integral, só que o F1 vai estar apontando para cá. E como aqui é a mesma corrente, o mesmo comprimento e a mesma dependência do B com o Y, o F1 vai dar exatamente o mesmo valor do F2, certo? E só que com sinal trocado, vai ser mais I alfa L quadrado sobre 2. Quando você somar os dois, dá 0. Tudo bem? Tranquilo, Vitor? Sim, professor. Beleza, então. Tá? Eu tentei resolver eu tinha tentado resolver essa lista rápido para divulgar o gabarito rápido. O professor Kenichi também tentou resolver rápido. Eu cheguei em menos I alfa L quadrado sobre 2. Ele chegou em mais alfa I alfa L quadrado sobre 2. Somando o resultado dele com o meu, dá 0. Tá? Mas depois a gente entendeu o que estava acontecendo. Eu estava considerando um lado e ele estava considerando o outro. Tá? Então, quando a gente tenta fazer as coisas a toque de caixa, tem que ser assim mesmo. Tá? Mas a resposta que está no gabarito é a correta. Tá? Que dá a força total, no caso desse campo aqui, ó,
No caso desse campo aqui, a força total dá 0. Importante você fazer esse zero vetor, porque você está dizendo que, se você não colocar vetor aqui, você está dizendo que um vetor é igual a um escalar. Não. Força nula é zero vetor. Tá? É zero para todos os lados, literalmente. Tá? Entendi. Que acho que o que eu tinha errado aqui é que eu tentei aplicar o produto vetorial direto em vez de fazer essa integração, talvez. Não. Você tem que pensar aqui que cada ponto aqui, ó, cada ponto você vai estar com um ponto diferente. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz isso nesse aqui, ó? Esse aqui eu tinha uma outra dependência. Veja que onde variava aqui era com X. Aqui, nesse lado, eu tinha um campo fixo. Né? Aqui, nesse lado, eu tinha um campo de outra intensidade, mas fixo também. O campo estava variando aqui, ó. Mas a parte que variava, né, o que acontece aqui? A parte que varia aqui está apontando na direção I, que é a mesma direção da corrente, ou seja, vai dar 0, isso aqui. E aqui também vai dar 0, então eu não preciso considerar integral nesse problema aqui, que é mais simples. Quando eu mudo o campo para isto aqui, ó, quando eu mudo o campo para essa dependência aqui, aí sim eu tenho que fazer a integração passo a passo, certo? Ou você pode argumentar por simetria, né? Olha, aqui eu vou ter uma força, né? Aqui eu vou ter uma força em sentido contrário, então a força nesses dois é nula, então a força total na espira é nula, né? Mas veja que coisa interessante aqui nessa espira. Se eu colocar um eixo aqui, ó, se eu colocar um eixo aqui no meio da espira, eu vou ter um torque. Embora a força total seja nula, eu tenho um torque não nulo, né? Isso é interessante. Tudo bem, gente? Tudo bem, professor. Beleza. Vamos falar mais um pouco dos outros probleminhas aqui, né? Vamos lá. O outro probleminha é um probleminha bem interessante, né? A questão A é trivial, né? Opa, não dá para ver aqui. Deixa eu arrumar aqui para vocês. Questão 6. Considere um elétron em um átomo de hidrogênio com raio da órbita R igual... Esse aí é o raio de Bohr, certo? Esse raio aí você obtém no modelo de Bohr. Qual é o valor de dipolo magnético gerado pela órbita do elétron? Como é que você faz essa área? Espera aí que acabou a folha, gente. Deixa eu pegar no meu esconderijo. Eu fico colocando folha em esconderijo agora, porque o malandro que faz desenho bonito fica roubando minhas folhas. Quando eu vejo, eu não tenho mais folha para fazer nada, né? Então, vamos lá. Como é que eu resolvo essa questão aí? Então, eu tenho aqui o átomo de hidrogênio, né? Então, eu tenho o núcleo positivo em azul, né? E tem um elétron orbitando essa geringonça aqui, né? Tem um elétron orbitando essa geringonça, né? E o meu elétron está aqui a uma distância R, vou chamar de R0, tá, do núcleo. Né? Qual que é o momento de dipolo dessa coisa aqui? O momento de dipolo vai ser, normalmente, I vezes A. Certo? Qual é a área disso aqui? A área dessa coisa aqui é πr². Certo? Só que qual é a corrente? Como é que eu considero a corrente aqui? Se eu olhar esse elétron aqui, ó, se eu disparar um cronômetro aqui e estiver olhando exatamente, hipoteticamente, tá? Se eu conseguisse olhar isso, né? Eu vou medir o quê? Eu vou medir o período da órbita do elétron. Então, essa corrente aqui vai ser o quê? Vai ser a carga do elétron, o módulo dela, né? Vai ser o módulo da carga do elétron dividido pelo período da órbita. Tudo bem? Como é que eu faço para calcular o período da órbita? Eu tenho que saber a velocidade, né? Eu tenho que saber a velocidade. Não, só foi me dado o raio da trajetória. Aí o que eu tenho que fazer? O que eu tenho aqui? Que força de atração eu tenho aqui? A força de atração que eu tenho aqui é unicamente a única força de atração que eu tenho é a força elétrica, né? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho que Ke² sobre R0² vai ser igual a força centrípeta. Então vai ser mv0² dividido por R0. E aí eu encontro o meu V0, que vai ser Ke² sobre m vezes R0. Assim que a gente encontra a velocidade orbital do elétron.
E é uma coisa gigantesca essa velocidade aí. Se eu não me engano, eu coloquei lá no gabarito, dá alguma coisa da ordem de 10 a 6 metros por segundo. Né? Isso aí é da ordem de 1% da velocidade da luz. Tá? Então, é uma coisa doida isso aqui. Se eu conseguisse um cronômetro para medir essa coisa, qual vai ser o período da trajetória? Eu também posso escrever esse V0 como sendo 2πr0, o comprimento da trajetória dele, dividido pelo período. E aí eu encontro que o T vai ser 2πr0 dividido por essa coisa. Né? Ou seja, o período vai ser... Deixa eu ver se consigo fazer o cálculo de cabeça. Vou escrever assim mesmo, 2πr0 sobre V0. Esse é o período da trajetória. Então, aplicando isto aqui, aplicando isso e aplicando isso aqui e aqui, a gente encontra o momento de dipolo do átomo de hidrogênio. Tá certo? Momento de dipolo magnético, perdão. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tá todo mundo em silêncio. Posso ir para frente? Sim, professor. Bom, então tá bom. Então vamos lá. Bom, essa aqui é a letra A da coisa. A letra B é um pouco mais encrencadinha. Deixa eu ver lá o que fala a letra B. Bom, a letra B aplica-se um campo magnético e o que acontece? O R vai de R0 para R0, 90% de R0, então é 0,9 R0, certo? Então o novo raio é 0,9 R0. Por que o problema pergunta o campo mínimo para acontecer isso, certo? O problema pergunta o campo mínimo para acontecer isso porque pode ser que o teu campo não esteja alinhado com a órbita do elétron, né? Então, o campo mínimo é considerar que o campo magnético está alinhado com a órbita do elétron. Vamos desenhar essa coisa de novo aqui. Deixa eu ver o que vocês estão vendo na minha tela. Ah, vocês não estavam vendo aqui, eu estava vendo outra página. Então, isso aqui é o campo mínimo. Né? Então, vamos desenhar aqui. Aqui eu tenho o próton. Aqui eu tenho o elétron. E ele está numa órbita circular. Modelo de Bohr. Né? Modelo de Bohr. Só que o que está acontecendo? O que acontece aqui quando eu aplico um campo magnético nessa coisa? Deixa eu ver se o campo magnético... VBF. Então, VBF. O campo magnético está para fora aqui. Ó. Então, eu aplico esse campo magnético e o que vai acontecer aqui? Aqui eu tenho uma força elétrica, mas tenho também... Eita, eu tinha que ter escrito uma outra cor isso aí. Cadê meu verde? Ah, tudo bem, vamos usar azul. Ah, não. Verde. Meu campo magnético aqui em verde. Certo? Mas tenho também aqui, ó, agindo sobre ele, uma força magnética. Então, o que vai acontecer? O raio da trajetória vai ser menor. Porque qual que é a sacada disso aqui? A força centrípeta vai ser Ke² sobre R², que é a força elétrica, mais EVB. Só que o que acontece aqui? Eu não sei quem é o meu V. Então, o que eu tenho que impor nesse modelo? De fato, tem uma coisa escondida nesse exercício aqui, que é o modelo de Bohr. O que o modelo de Bohr diz? O modelo de Bohr diz que L, que é igual a MVR, né? Isso aqui é igual a números inteiros de H cortado. Tá? Isso que o modelo de Bohr diz. Muita gente despreza o modelo de Bohr porque não entende o sentido físico disso aqui. E o sentido físico disso aqui é extremamente bonito, né? Se você pegar o comprimento... Se você tem uma partícula com uma dada massa e uma dada velocidade, você pode associar um comprimento de onda a isso que é o comprimento de onda de de Broglie. As órbitas permitidas no átomo de hidrogênio, quando você usa o modelo de Bohr no átomo de hidrogênio, são tais que o comprimento da órbita são números inteiros de comprimento de onda de Broglie. Por que isso é bonito? Porque se você tem uma função de onda aqui como um certo comprimento de onda, as únicas órbitas permitidas são aquelas que o comprimento da trajetória é igual ao número múltiplo de comprimento de onda. Por que isso é bonito? A única órbita permitida é aquela que a função de onda ela dá interferência construtiva. Se eu tiver em outra órbita, eu tenho interferência destrutiva. Mas
Para não falar sobre isso e complicar a cabeça de todo mundo, o que eu falei? Olha, a gente tinha um momento angular MV0 R0 sem o campo. Quando eu coloco o campo magnético, esse R varia, mas vai variar o V também. O momento angular vira MVR. E aí eu igualo essas duas coisas aqui. Papai está no meio da aula, filho. Filho, agora eu não posso, eu estou no meio da aula. Tá, depois eu olho o que você achou. Você não tinha que estar dormindo? Mas enfim, desculpa, gente. Então eu igualo o momento angular antes de aplicar o campo e depois para quê? Para encontrar que o meu V, quando eu aplico o campo, vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao V0 dividido por 0,9, certo? E aí o que a gente faz? Para resolver... Opa, eu coloquei... Isso aqui não é vetor não, tá? O que a gente faz? A gente iguala a força centrípeta, que a gente tinha igualado só a força elétrica, a gente iguala a soma da força elétrica com a força magnética à força centrípeta. E aí você encontra... Aí você consegue encontrar o campo magnético para que o raio se reduza para 90% do raio original. Tudo bem, pessoal? Tudo. Então tá bom. Tá tranquilo. O que você quer mostrar, meu? Só dá licença um pouquinho, gente. Estão esperando, vai parar. Que legal! Que bonito! Devolve para a mamãe. Tá? Isso é a carta da mamãe. Devolve da mamãe. Ai, Deus. Vamos lá, então. Tranquilo esse problema, então, pessoal? Podemos passar para o próximo? Ok. Então, vamos lá. Último problema da lista. Espera aí só um pouquinho, gente. Ó, tá aqui, ó. Pronto, já peguei. Ai. Vamos lá. A questão 7, que é a última questão da lista, fala o seguinte. Uma barra condutora de massa M e comprimento L desliza sobre uma superfície horizontal de trilhos condutores, tem uma corrente constante I. Isso aqui é completamente maluco, esse desenho aqui, que eu não estou vendo a fonte de corrente, né? Qualquer físico experimental sabe que você tinha que pôr uma fonte de corrente ou uma fonte de tensão aqui, né? Esse experimento aqui é muito parecido com aquele que eu mostrei para vocês, onde eu pego uma Tupperware e coloco um pedaço de papel alumínio em cada lado da Tupperware, que são os meus trilhos. E a barra deslizante é aquele pedacinho de papel alumínio que eu coloco em cima. Só que o que acontece? No meu experimento, eu não consigo manter esse campo magnético por uma distância muito grande, porque eu tenho um ímã pequenininho só. Tá? Mas se eu conseguisse manter esse campo magnético por uma distância grande, o que ia acontecer? A gente ia ver essa barra acelerar. E essa barra acelera e ganha velocidade. E aqui pede o seguinte... Bom, magnitude e direção de força na barra. Né? Obviamente, ILB, a força vai estar apontando para fora dos trilhos aqui. Certo? A força vai estar apontando para fora dos trilhos. E o outro problema fala o seguinte. Ache a distância percorrida para que a barra tenha uma velocidade V, considerando os trilhos foram ligados quando a barra estava em repouso. Né? Basicamente... distância percorrida para que a barra tenha uma velocidade V, você vai usar aquela equaçãozinha. Isso aqui é um movimento uniformemente variado, né? Com aceleração constante. Né? A força magnética aqui é constante, supondo que você tem campo magnético aqui em toda a extensão da barra, ou seja, campo uniforme. Então, a força magnética aqui é constante. E o que acontece? Isso aqui vai te dar um movimento acelerado com uma aceleração específica. E aí é só aplicar aquelas equaçõezinhas manjadas de movimento uniformemente variado. Para resolver aqui o B, você aplica aquilo que vocês chamam de Torricelli, não sei se é isso, tem até nome, aquela equação boba lá. É esse o nome mesmo, né? V ao quadrado igual a 2AD. Então, o D é V ao quadrado sobre 2A. Nossa, que complicado. O segundo problema aqui dá uns valores, né? E só que aí aqui, nessa C aqui, eu considerei que se isso está na vertical,
se esse sistema está na vertical, você também tem a aceleração da gravidade trabalhando contra. Então, a força total que você tem aí é a força magnética menos o peso, certo? Por isso que aparece aquele meu menos G naquela expressão lá do gabarito, né? E se você colocar esses valores numéricos aí, você vai encontrar um valor absurdo para D, para você ter um escape da Terra. Eu acho que encontrei um D que é da ordem aí de 670 quilômetros. Ou seja, é muito difícil você lançar satélite usando esse tipo de dispositivo. Por enquanto, porque você está supondo aqui um campo de 2 Tesla, mas há pouco tempo, acho que há umas 2 semanas, eu recebi uma notícia que foi desenvolvido um supercondutor à temperatura ambiente, não a temperatura ambiente nossa aqui, mas a temperatura ambiente da minha cidade natal, Curitiba, foi desenvolvido um supercondutor à temperatura de 15 graus centígrados, ele funciona até 15 graus centígrados, então você poderia usar ele até temperatura ambiente de algumas cidades, né? E com um supercondutor você pode colocar uma corrente lá, tão grande quanto se queira, você não tem dissipação, né? E aí você pode gerar um campo magnético extremamente alto. Então, essa ideia aqui de lançar satélite, ela só não funciona porque a gente tem limitação nesse campo magnético que a gente consegue gerar, né? Se eu conseguisse, para vocês terem uma ideia, se eu conseguisse multiplicar por 100 esse campo aqui, conseguisse gerar 200 Tesla, né? O meu 600 quilômetros ia se transformar em só 6 quilômetros. Se eu conseguisse produzir 2.000 Tesla, né, eu conseguiria lançar um satélite com um dispositivo de apenas, deixa eu fazer a conta aqui, 600 metros, né, e aí isso seria factível, tá? Seria factível na prática, tá? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Ok. Eu acho que a gente deu uma passada aí em todos os problemas da lista e da lista extra. Vocês têm mais alguma dúvida? A prova de vocês começa, acho que daqui a pouco. Acho que começou já, né? Não, é às 4 da manhã só. Às 4 da manhã. Que eu vi que já tem a prova lá, né? Mas não tá aberta ainda. Não, apareceu lá para vocês já. Não, mas tá lá faz tempo já. Mas acho que só vai aparecer às 4 da manhã. Eu não sei o que o Roosevelt faz, que ele está responsável por isso. Eu não sei se ele programa o Moodle para abrir às 4 da manhã ou se o cara acorda às 4 da manhã para liberar para vocês. Mas enfim, eu vou perguntar para ele. Espero que ele não tenha que acordar às 4 para liberar. Ele acorda atrasado e o aluno que estava esperando para fazer a prova às 4 da manhã tem que ficar esperando mais ainda. Aí é complicado. Eu acho que ele programa o Moodle. Bom, eu não sou tão entendido em Moodle para conseguir fazer isso. Só mais uma coisinha que eu queria passar para vocês, deixa eu mostrar aqui, né? Isso aí é uma dúvida do pessoal da manhã, né? O pessoal da manhã, isso aí deixa eu mostrar isso aqui. O que eu fiz aqui? Aquele circuitinho esquisito lá, eu montei aqui no simulador do FET Colorado, né? E quando a gente monta aquele circuito aqui, coloca valores nos resistências, né? Não sei se vocês lembram desse problema aqui. A princípio é esquisito passar corrente por aqui, mas se você montar as equações, você vê realmente que passa corrente por aqui e você consegue medir a corrente. O que eu ia falar para vocês, para usar esse simulador aqui, se aparecer alguma questão na prova que tenha circuitos com mais de uma fonte, monta aqui, rapidinho, você consegue ver se a resposta que você deu está correta ou não. Eu montei esse aqui, o pessoal da tarde levantou uma dúvida em relação a isso aqui. Para resolver isso aqui, você tem que levar em conta conservação de corrente em 3 pontos aqui, né? Você tem toda a corrente que entra sai nesse ponto, toda a corrente que entra sai nesse ponto, e toda a corrente que entra sai nesse ponto. E fora isso, você tem que levar em conta conservação de energia em pelo menos 2 malhas aqui. Você pode considerar essa malha e essa malha aqui, e pode considerar também a malha maior aqui. Você tem várias malhas nesse circuito aqui que você pode considerar. É só contar, ó. 1 malha, 2 malhas, 3 malhas, 4 malhas, 5 malhas, 6 malhas. Você tem 6 malhas aí para considerar aí a lei das malhas. De fato, a conservação de energia. Eu não gosto de chamar de lei de malha, mas é conservação de energia,
Tá? Então, conservação de carga e conservação de energia, você mata qualquer problema, até os mais esquisitos, como esse aqui, que passa uma corrente aqui nesse fio aqui, que não tem resistência nenhuma conectando os dois. Tá bom, pessoal? Qual que é o nome desse site, professor? É o FET Colorado. Deixa eu passar para vocês. Você pode passar para a gente? Parece que é útil. Eu coloquei ele naquela lição eu fui responsável pela lição aí da semana de como é que chama mesmo? Corrente elétrica e circuitos. E aí eu passei para vocês lá no meio de um problema. Deixa eu copiar aqui para vocês. Eu já ponho aqui no chat. Tá, cadê aqui? Cadê? Tá. Obviamente, para resolver problema de prova, você não pode tirar um print do FET Colorado e falar assim, olha, essa aí foram as correntes e as diferenças de potencial que eu encontrei. Ali tem amperímetro, tem voltímetro, amperímetro, só não tem capacitor, você não consegue fazer coisa variar com o tempo, né? Mas esses circuitos normalmente esses circuitos aí com duas fontes de força eletromotriz e resistores da forma mais maluca possível, você consegue montar lá. Obviamente, na prova, você vai ter que mostrar que você entende conservação de carga e conservação de energia. Ou, como o pessoal gosta de chamar aí, a lei dos nós e a lei das malhas de Kirchhoff, né? Mas você pode usar esse simuladorzinho aqui para testar se aquilo que você calculou faz sentido ou não. Bom, gente, hoje era isso que eu tinha para passar para vocês. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida sobre alguma coisa. Era isso, professor, para mim. Beleza, então, gente. Então, professor, você pode dar um spoiler da próxima aula? Do que vai ser semana que vem? Rapaz, eu nem olhei ainda. Mas basicamente é lei de Biot-Savart, não é? Lei de Biot-Savart e lei de Ampère. Basicamente essas duas. Né? Funciona basicamente como a lei de Coulomb e a lei de Gauss. Né? É como calcular em casos gerais e como calcular em casos de alta simetria o campo magnético gerado por corrente elétrica. É basicamente isso aí. Tá bom? Ok, obrigado. É bem tranquilo. Tá? Mais tranquilo que dessa semana. Tá certo? A coisa vai começar a ficar divertida quando a gente for falar de... vai começar a ficar mais divertida quando a gente for falar de indutância, né? Força eletromotriz induzida por variação de campo elétrico. Aí teria corrente sem ter um gerador, né? Que você estava falando. Exatamente. Isso aí é a parte mais... o pessoal considera mais... A parte mais chocante. É a parte mais chocante e fantasmagórica da teoria, mas se não fosse ela aqui, estaria no escuro e não estaria internet aqui, tá bom? Bom, gente, então boa sorte na prova e eu vejo vocês aí na próxima terça, tá certo? Boa noite, professor. Boa noite, gente. Tchau, professor, boa noite. Tchau. Professor, obrigado. A vocês, tchau, tchau.